Vai. Eu já falei oi, pessoal. Vivi. É só isso? Ué, tá bom. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui no Spotify, no YouTube com o canal do Sebrae Previdência, no Instagram com Finanças Cheque, no LinkedIn, no Facebook como Sebrae Previdência, então acompanhe a gente por lá também. E hoje, mais uma convidada especial, aliás, muito especial, porque ela tem uma história linda que eu conheço só um pouquinho e hoje eu vou conhecer mais. A gente tá aqui, primeiro, Luciana Ribeiro, minha companheira de bancada, nossa gerente de seguridade, aceitou o desafio de dividir a bancada, né, Lu? Muito obrigada. Mês aqui das mulheres, né? Um desafio para as duas. Muito. Mas eu tô amando. Segundo podcast. A gente já tá craque. A gente já pode expulsar o Caléu. Vamos. Bora. E a gente tá aqui com a Catarina, que é a nossa analista, sabe tudo de previdência, de finanças, dá um show de conhecimento. Eu posso dizer que ela é educadora financeira. Verdade. Ela faz isso aqui dentro e fora também, né? Verdade. Catarina, muito obrigada por estar aqui dividindo essa bancada com a gente. Fiquei muito feliz quando você aceitou esse desafio, meio que, poxa, mas eu não tenho uma história assim tão interessante pra contar. Pensando, se eu contar a minha história, gente, se a dela não é interessante... Eu nem me atrevo a contar a minha, porque o pouco que eu conheço da história da Catarina, eu falei assim, caramba, a Catarina, ela precisa participar dessa bancada contando um pouquinho da história de vida dela, né? É surpreendente, vocês vão entender o porquê ao longo desse podcast. Então, não saiam, fiquem até o final, porque vai ser realmente muito legal, tenho certeza disso. Sem mais delongas, né, Vivi? Bora lá, Menina, ela já tá me dando um para-te quieto. Normal. Pergunta. Posso perguntar? Pode. Quem é a Catarina? Oi, gente, tudo bem? O bom aqui é que a gente já começa no alto astral, né? Não é? Antes de responder a pergunta da Luciana, eu queria dizer que eu já participei várias vezes aqui como convidada, como sendo da bancada, mas eu nunca estive tão nervosa de gravar um podcast. Porque uma coisa é a gente falar sobre o tema que a gente domina e conhece, que é... A Catarina é especialista, né? Nesse ramo de previdência, enfim, e finanças. Agora a gente colocou um desafio um pouquinho maior, porque a gente aqui é assim, né? Pra falar também da vida dela nesse meio tempo. Aí eu acho que dá um frio na barriga, né, Catarina? Super. Mas no final vai dar tudo certo. Vai sim, vai sim. Falar sobre a gente é muito complicado. Então eu sou a Catarina Marçal, cristã, mãe da Duda, analista de seguridade, educadora financeira, cheia de sonhos com metas, sonhos sem metas também. Isso. Qual a diferença de sonho com meta e sonho sem meta? Fiquei na dúvida também. Sonho sem meta, você apenas sonha, dificilmente você vai realizá-lo, né? É só um devaneio. Tipo, eu sonho em ir à lua, mas eu não faço nada pra alcançar lá, esse sonho. Então, é só um sonho sem meta. Ou seja, uma ilusão, né? Quando você sonha com algo palpável, realizável e você põe meta, aí sim é um sonho com meta, um sonho que você tem grandes chances de conseguir realizar. Legal. Catarina, a gente tem muita pergunta aqui, mas bora voltar ao tempo. Cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Você é baiana? Sim. De qual cidade? Cotegipe. Cotegipe. Alô, galera de Cotegipe. Beijo. Catarina, vamos lá pra Cotegipe. O ano em que você nasceu. 1900 e... Isso não tava no roteiro. Não estava no roteiro, Viviane. Não vou cortar. 1980 e... Não dá pra mentir aqui, cara. Ah, uma jovem. 1986. Catarina, bora lá pra 1986. Conta aí como foi a tua história, a tua infância, pra gente chegar até o Sebrae Previdência até 2023. Conta aí como é que foi a tua infância. Você sabe que quando eu converso com os meus amigos, e geralmente eu troco uma ideia com os pais e com os avós, eu me identifico muito mais com os avós do que com os meus amigos, minha história, né? Porque parece que eu sou lá, né, dos anos 20.
Eu nasci em 1986, meus pais se separaram quando eu nasci, a gente morava no campo, né? Inclusive eu nasci na minha casa, no meu quarto, que eu morei até os 10 anos de idade. Hoje em dia as pessoas querem ter bebês em casa, né? Né? E antigamente, enfim, antigamente assim, a Catarina é uma jovem, mas naquela época dos anos 80, não era tão comum ter filho em casa, né? Não. Ou Era mais ou no interior. Era mais no interior. No interior era, porque era muito difícil o acesso ao hospital, né? Então nascia de parteira. Então não era, na verdade, uma opção, não era um desejo da mãe, na verdade, aquela realidade. Era uma tradição familiar, não assim, tinha né? muita opção também. Quem fez o seu parto? Quem fez o meu parto foi um grande amor da minha vida, que é minha avó, minha Maria. Olha que riqueza. Uau! Muito Minha legal. avó que fez o parto. Te trouxe ao mundo. Minha avó é uma das pessoas que mais amo, assim, na vida. Parto normal? Normal. Claro, né? Raiz, parto normal, raiz. Tu acha que a mulher ia fazer uma cesárea? Não sei, né? Vai que, né? Vai que dá alguma coisa errada, precisou chamar outra tia. E aí vamos cortar a barriga dessa aqui. Vai. Então eu venho de uma família bem matriarcal, assim, né? De mulheres bem fortes. Meus pais se separaram quando eu nasci, né? Então, na verdade, separaram um pouco antes de eu nascer. Então, minha mãe fez esse papel de pai, mãe, né? Com a gente. Então, a gente é a família mais... Minha avó super guerreira também. Então, eu venho de uma família bem matriarcal mesmo. Não tem... De uma família onde não tem a possibilidade de você ser uma mulher fraca. Não tem essa opção. O que é uma mulher forte pra você, Catarina? Pra mim, uma mulher forte é uma mulher que cai, mas que consegue se levantar, né? Que ela cai e ela não fica no chão, que ela segue em frente. Então, eu sempre utilizei o otimismo mesmo. Não existia a possibilidade de pessimismo, não era uma opção para poder eu conseguir alcançar o que eu queria. Então, se tivesse 10 coisas negativas e uma positiva, era ali que eu me, né? Que eu me apoiava, exatamente, naquele ponto positivo. Eu acho que foi assim que eu cheguei até aqui. Top. Né? E Catarina, você viveu em Cotegipe até que idade? Qual idade? Aí divide em duas histórias, porque quando eu falo Cotegipe, é o município, né? Aí tem a cidade, tem a parte do campo. Eu ainda morava um pouquinho mais pra lá, que era um lugar chamado Urubutinga. Então, na verdade, eu sou nem sei como se fala, urubutinguense, acho que é isso. Cotejipana urubutinguense. Então, eu morei no Urubutinga até que era no campo, né? Uhum. Até 9 para 10, até 10 anos. E nesse período que você esteve ali, você tinha acesso à educação? Como é que era a Catarina em relação aos estudos? Eu sempre tive muita sorte, porque minha mãe, ela não teve estudo, mas ela sempre colocou isso em primeiro lugar na nossa vida. A gente não tinha recursos, 0 recursos assim mesmo. A gente estudava numa escola pública, que inclusive levava o nome do meu bisavô, era João Marçal de Jesus, o nome da escola, né, que tinha lá. Quem dava aula pra gente eram parentes no início, né? Assim, que já sabiam ler e escrever. Depois a prefeitura começou a mandar professores, né, que tinham 2º grau pra lá pra dar aula pra gente. Todo o material que a gente tinha era dado pelo governo, né? Caderno, caneta, essas questões, não tinha muito recurso. A gente não tinha energia elétrica, então não tinha acesso à televisão, nada disso. E quando foi que começou a sua vontade de sair de Cotegipe pra vir pra Brasília? Ainda teve um intermédio aí. Eu saí quando você estuda no campo, que não tem energia elétrica, não tem muita infraestrutura. Quando você fala que não tinha energia elétrica, não tinha na escola também ou era na sua casa? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não, eu vim ter acesso à televisão aos 10 anos de idade. A gente não tinha telefone, não tinha geladeira, Olha, não tinha televisão. Boa. Então, e sabe uma coisa engraçada? Eu já ouvia falar de economia, eu ouvia falar muito do Manteiga, eu tinha muita curiosidade. Todo dia às 19 horas a gente ligava o rádio para assistir o Jornal Nacional, passava na Rádio Nacional. E o Jornal Nacional, ele é completo, né? Então você, criança, o entretenimento, digamos assim, era a rádio e lá passava o Jornal Nacional. Lá passava, isso. E você ficava ouvindo aquilo todos os dias? Até hoje tem, né? Tem? E hoje não é mais às 19 horas, agora é em horários intercalados. Mas até pouco tempo passava esse jornal na rádio sempre às 19 horas.
Então, todo dia às 19 horas já era hábito da família, minha mãe ou na casa do meu avô, todo mundo ligava para ouvir as notícias do mundo, porque era o único meio que você tinha de ter noção do que estava acontecendo no mundo. E aí eu ficava ali sempre ouvindo e ficava imaginando as coisas, né? Então, por exemplo, tudo que eu queria ser, eu me espelhava no que eu ouvia no rádio, assim, sabia que não estava lá onde eu estava, onde eu queria chegar. Então eu imaginava, eu não via, né? Eu só imaginava as coisas. Tá, e me conta a história de como é que você veio parar em Brasília. Então tá, mas primeiro... Não, termina teu raciocínio. É porque primeiro, lá não tinha estrutura, a gente estudava até a 4ª série. E aí, quando você ia pra 5ª série, você tinha que ir pra cidade. E minha avó tinha uma casa na cidade, que era a casa que a gente chamava casa do sábado, né? Tem gente que tem casa da praia, a gente tinha casa de feira. Então todo sábado era dia de fazer feira. Então todo mundo ia pra cidade e ficava na casa da minha avó. Então minha avó tinha essa casa lá que ficava vazia. Então quando eu fiz 10 anos, aí eu tive que fazer a 5ª série, aí eu fui morar sozinha na cidade, nessa casa da minha avó. Mas a sua avó não ficava nessa casa? Não, minha avó morava no campo também. Então você... Era casa de sábado, Vivi. Então, lá pra lá era como se fosse um apoio pro pessoal fazer feira, comprar as pessoas passavam por ali, eu imagino, almoçavam, né? exatamente. Almoçavam, então, e tal. A sua saída do campo, digamos assim, né? Ali da área rural pra cidade foi aos 10 anos, essa saída. E essa saída foi por conta da 5ª série. Isso, e aí você passava a semana inteira sozinha lá, de segunda a sexta. Passava a semana toda sozinha. Aí eu estudava de manhã, fazia aula de música 5 horas da manhã, 7... quando não era aula de música, era educação física. 7 horas eu tinha aula, aí eu voltava, fazia meu almoço, fazia minha tarefa de casa. 17 horas tinha coral da igreja. A gente tá falando de uma criança de 10 anos. Sim, e à noite, nesse meio período também fazia meu dever de casa, lavava minha roupa, arrumava a casa, assistia Blossom. Muita responsabilidade para uma criança, né? Era, e morava sozinha, assim. E nessa época você tinha acesso ao dinheiro, assim? Você ganhava mesada? Você trabalhava de alguma maneira para conseguir grana? Como é que funcionava essa questão do dinheiro nesse período que você morou sozinha? Então, essa foi a melhor, eu diria, porque a melhor fase e a fase mais difícil que eu já passei, né? Quando eu morei sozinha, nesses 2 anos, que foram 2 anos morando sozinha, a minha mãe só permitiu que eu fosse com uma condição. Se eu conseguisse me manter lá, né? Porque como que eu fazia? Todo final de semana eu ia pro campo e eu levava as coisas de comer que a gente plantava, né? A gente levava batata, verduras, feijão, arroz, farinha, tudo orgânico, né? Só que nem sempre tinha o suficiente para levar, então eu levava um pouquinho. E tinha finais de semana que às vezes eu precisava fazer trabalho de escola e eu não ia buscar. Então, por muitas vezes, faltavam mantimentos, né? E eu não falava isso pra minha mãe, porque se eu falasse que faltava... Ia criar uma dificuldade, poderia... Exatamente, eu tinha medo de que ela não deixasse eu ficar lá estudando, então eu não contava. Então, por várias vezes, assim, eu ajudava os vizinhos a lavar uma louça, a lavar o quintal em troca de comida mesmo, de um prato de comida. Eles davam uma exploradinha, mas era uma forma de me ajudar, né? Por muitas vezes, aí... Às vezes meu pai deixava alguma coisa pra mim lá também, minha avó. E aí o que eu percebi? A gente tinha muitos pés de manga, né? Manga verde. Então chegou uma fase que eu peguei, em vez de pedir pra deixar arroz, eu pedia pra minha avó deixar um pacote de açúcar pra mim. E ela passou a deixar açúcar. Aí eu pegava o açúcar, fazia doce de manga verde, colocava, sabe, no interior que tem aquelas janelas largas? Sim. Colocava aqueles potinhos de vidro, de plástico na janela. E vendia doce de manga verde. Aí esse doce eu conseguia comprar material para a escola, né? E às vezes alguma coisa ali de comer. Mas foi uma fase, assim, bastante difícil. E você lembra quanto tempo foi essa fase? Essa fase toda? 2 anos. 2 anos? Eu morei 2 anos lá. Sua mãe sabia disso? Dos doces, sim, mas que eu passava necessidade, não. Porque eu não falava. Então, sempre que ela perguntava, eu falava assim... eu falava, não, meu pai deixou coisa aqui, fica tranquila. Ou eu falava que minha avó deixou, porque eu tinha medo dela não deixar eu ficar lá. Hoje, olhando pra trás, eu acredito que se de repente eu tivesse falado, ela teria me ajudado, me dado algum dinheiro, alguma coisa, né? Só que como eu tinha esse medo de não poder continuar morando lá sozinha, eu não falava. Então, aí eu lembro que eu chegava às vezes do almoço, eu sentia o cheirinho de feijão.
e às vezes só tinha farinha, tempero e óleo. Aí eu ia lá na vizinha e perguntava assim, você quer que eu lave seu quintal? E ela falava, você quer comer, né? O podcast mal começou, eu já tô segurando aqui. Corta um pouquinho. Eu não costumo me emocionar pra falar, não. Acho que é porque eu tô contando aqui, mas pra mim isso é uma história bem normal pra mim. Eu acho que a gente contando, né, a gente meio que resgata, né? A gente vai lá mas lembra. Pra mim era tranquilo, assim, aí eu falava, você quer que eu lave seu quintal? Aí ela me dava, né, um prato de comida e eu lavava o quintal. No outro dia ela falava, você quer lavar a louça pra mim? Eu ia lá e lavava. Dona Paula, um beijo, que era minha vizinha, ela ainda é viva, ela é bem velhinha hoje, ela tem acho que uns 100 anos, ou quase por aí. Tem alguma história, Catarina, que te marcou nesses 2 anos, você é uma criança dos 10 aos 12 anos, teve alguma lembrança? Você tem alguma coisa que te marcou? Assim, eu acho que específica, mas foi essa situação, assim, né, da questão da necessidade mesmo. Mas por outro lado, foi onde eu cresci bastante. Todo mundo falava assim pra minha mãe, não deixa sua filha ir morar lá sozinha, porque, né, as pessoas não costumam deixar, que aí ela vai aparecer grávida, vai usar drogas, vai, né? E eu ia pra igreja. É uma preocupação mesmo, né? E é natural, geral, né? E eu ia pra igreja, eu estudava, eu fazia minhas coisas, eu aprendi a empreender, fazer... Mas você acha que o fato da sua mãe, por exemplo, ter te dado esse voto de confiança, né? De você morar sozinha na cidade, né? Você acha que isso te trouxe uma responsabilidade maior? Você se sentia responsável pela confiança que ela te deu naquele período? Essa confiança que minha mãe me deu foi um presente e um fardo, né? Um presente porque eu pude aproveitar e um fardo porque eu criei uma... Como é que fala? Uma armadura que eu não podia errar. Pra mim, tanto que eu tive que fazer terapia. Errar não era uma opção, nunca foi uma opção. Então, sempre na minha vida eu não tinha opção de falhar, né? Então, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade quando eu erro, eu falho em alguma coisa, mas por muito tempo essa não era uma opção pra mim. Eu tinha, por exemplo, eu demorei bastante tempo a namorar, a fazer várias coisas, porque eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que vai que eu namorava, né? E de repente eu engravidava, eu mudava meu foco. Até hoje eu nunca experimentei nenhum cigarro, não bebia bebida alcoólica até pouco tempo. Não experimentei nenhum cigarro, olha assim pra mim, ó. Não, é porque eu já falei com você sobre isso. É verdade. Essa Catarina é ótima. E eu fui... me apontando aqui, ó. E eu fui criada com essa visão assim, por exemplo, eu pensava, o que eu não puder contar pra minha mãe ou pra qualquer pessoa, assim, se eu sentir vergonha ou achar que eu não puder contar, é porque não é certo. Verdade. Exatamente, é errado. Então eu não me permitia fazer isso. Aí eu deixei de viver muita coisa, assim, também poderia ter aproveitado muito, mas foi esse caminho que eu segui. Eu lembro que fiz muitos amigos na escola, e nessa época eu era líder da escola, né, da sala de aula. Mas isso você não precisa nem dizer, né? Que a pessoa que mora sozinha aos 10 anos, no mínimo, ela tem que ter a liderança dentro dela. Eu lembro que toda turma, assim, toda série, eu era a líder da sala, né? Então, eu sempre fui muito adulta pra minha idade, né? Então, eu sempre achava que eu tava na sala errada, né? Porque era cheio de crianças. Era cheio de crianças. Era cheio de crianças de 10 anos na minha sala quando eu tinha 10. Quantos você tinha? 10. Eu achava que era um absurdo. Aí me conta como é que você saiu de Cotegipe e foi pra Brasília. E um belo dia minha avó veio passear em Brasília e ela me chamou que vinha no dia seguinte. Tinha gente já morando aqui em Brasília? Minha família quase toda já mora aqui. Aí a sua avó veio visitar. Veio visitar as irmãs da minha mãe, os irmãos. Minha irmã já morava aqui também. Meu irmão, né? Tinha um pessoal morando aqui. Já morava aqui. Ó. Eu tinha feito a 6ª série lá, né? Então tava ali indo... Com 12 anos. Aí tua avó veio. Aí surgiu essa viagem. Foi, eu vim passear com a minha avó. Aí você descobriu e pediu pra vir junto. Exatamente, eu vim com a minha avó. E aí quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu não vou voltar não. Quando você veio com a sua avó, Catarina, você veio já assim com a intenção de ficar ou era uma coisa de criança? Não, eu vou passear. Ou não, você viu ali uma oportunidade para você crescer, para você descobrir um mundo diferente, para você estudar em Brasília. Você já veio com tudo isso pensado? Mãe, eu vim na maldade. A
A mãe dela tá descobrindo isso hoje. Eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu vou com a avó e ela vai ficar lá só 15 dias, eu volto rapidinho, né? Mas ela já morava sozinha, né, gente? Tá tudo bem. Aí, A mãe dela ia deixar com certeza. Aí quando eu cheguei, minha tia tinha uma escolinha, né? Que era uma escolinha de jardim, na época era jardim 1, jardim 2. Uhum. E aí, acho que até hoje é assim, né, jardim? acho que sim. Ou era pré-1, não, pré-1 é na minha época, jardim. É. Era. E aí ela me chamou pra trabalhar lá na escolinha, né? Uhum. E ficar lá com ela. Ela tinha um bebê também, aí eu ajudava com o bebê nessa escolinha. E aí eu pedi pra minha mãe pra eu ficar, pra eu juntar dinheiro pra fazer minha festa de 15 anos. Que eu tinha aquele sonho de toda menina de fazer a festa de 15 anos, né? Falei, mãe, eu vou ficar só até 15 anos. Depois eu volto. De 12. Tranquila. Falei, Só pra juntar a grana pra com 15 festa. eu faço minha festa de 15 anos e volto. Então já temos um primeiro ponto da educação financeira. Ela tinha uma meta curta, né? Que a gente pode falar 3 anos, meta curta, né, Meta Catarina? curta, é. E ela queria fazer a festa de 15 anos. E aí ela vai contar pra gente se ela conseguiu o objetivo dessa primeira meta. Mas minha primeira meta, na verdade, ainda era lá no campo, quando eu morava no campo, que eu queria comprar roupa pra ir pra Reza do Cedro, que era a missa que tinha, né? Semanalmente. Anualmente. 8 de dezembro era a Reza do Cedro, que era uma missa que acontecia. Ainda tem? Não tem mais a missa, que a igreja, né, ela caiu. Enfim, tinha uma igreja lá nas terras do meu tio. E essa missa, todo mundo de Brasília ia, o pessoal de lá. Era o evento anual da cidade. Era o evento, assim, que pra minha família era muito importante. Era onde reunia toda a família, né? E todo mundo ia muito arrumado. E a gente não tinha recursos financeiros. Assim, Você acha que foi a primeira noção de dinheiro, assim, que você tem memória? Que eu tenho memória foi. Foi. E aí, a gente não tinha dinheiro, então eu lembro que sempre, quando minhas tias iam daqui, levava roupa para as minhas primas, né, para todo mundo, e a gente ia pra missa. Só que nem sempre elas iam ou mandavam roupas, né, pra gente ir. Então eu falei, na próxima Reza do Cedro, eu vou com roupa nova. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha de 7 para 8 anos, possivelmente. Uhum. E aí eu comecei a juntar o dinheiro o ano todo. Assim, quando os tios eles davam dinheiro dinheiro era 5 centavos, 10 centavos, né? Pra gente comprar bala pros sobrinhos. Meu pai dava dinheiro pra comprar bala também. Eu juntei o ano todinho numa lata de óleo. Antes era lata. Lata de óleo, era aquelas latas assim. E eu juntei dinheiro o ano todo. E aí também minha mãe, no meu aniversário, ela sempre me dava uma cédula de R$1. Inclusive, essa era uma parte linda que eu lembrava do meu aniversário. Todo meu aniversário que eu acordava tinha uma flor, que era uma gérbera. Lá a gente não chamava de gérbera, né? Mas por isso que eu amo tantas gérberas. E uma cédula de R$1. Que legal. Era. E aí o pessoal... Aí eu morria de vontade. Meu sonho naquela época era comprar um pacote de biscoito recheado e comer inteiro. Porque eu achava, tipo, um pacote de biscoito recheado. Só que eu não gastava meu dinheiro pra comprar o pacote de biscoito. Eu guardava tudo pra Reza do Cedro. Ou seja, aquele prazer momentâneo, embora você quisesse utilizar o dinheiro ali, você guardava. Exatamente. E a outra era, eu achei que quando eu ficasse rica, uma das minhas metas de ficar rica era poder comprar um sabonete para lavar o rosto. Um sabonete só para o rosto. É mesmo? Sim, olha. Aí me conta, daí você queria muito a grana pra poder comprar a roupa pra ir nesse evento anual da cidade. Exatamente. Aí você foi juntando a grana, que os seus tios de vez em quando dão. Quando eu falo a grana, é juntando ali o dinheiro, enfim. Seu pai também dava um Tem dinheiro. a história do pé de feijão. Mas tem uma história do pé de feijão que é boa. Não, mas peraí, comprou a roupa? Calma, filha, ninguém quer spoiler. Deixa ela contar, deixa ela chegar lá. Essa é a primeira meta, deixa ela chegar lá. Então, Não sei, eu quero saber dessa primeira meta. Depois tu fala do feijão. Não, vai. Então vai. Comprei a roupa. Custava na época os caríssimos R$12. Que pra Com comprar R$12 você comprou quantas peças? uma saia, uma blusa e uma havaiana. Por R$12. R$12. Uma havaiana custava R$2. Ela pediu, com certeza. Ela pediu Com desconto. certeza eu pechichei. Já pediu desconto naquela época, gente. Com certeza. Aí tinha o tio Aparício, que eu falei pra vocês, né? O tio Aparício, beleza, vamos, continua. A gente ia a pé pra escola, né? Era um pouquinho longe a escola. Minha noção de longe hoje é um pouco, né? Na época pra mim era muito longe. Hoje quando eu vou lá eu percebo que não era tão longe, mas bom, Quando a gente é criança a gente tem uma percepção diferente, eu tinha né? em torno de Do tempo, 8 da anos, né? distância. Pra ir pra escola, a gente passava na casa do tio Aparício, dentro das terras dele.
E aí o tio Aparício, eu sempre passava lá, né, e dava oi, comia um pedaço de requeijão, e o tio Aparício falava assim, quando você estiver voltando da escola, se você me ajudar a plantar feijão, eu te dou um dinheiro. Eu não lembro se era R$2, se eram 50 centavos, né? Por uma tarde de trabalho. Por uma tarde de trabalho, plantando Tio feijão. Aparício. Obrigada, Era tio pouco, Aparício. Ela agradecendo de um lado e eu aqui, tio Aparício, né? Era pouco. Aí eu lembro que eu passava a tarde lá plantando feijão com eles e ele me dava um pouco de dinheiro, E né? aí tu juntava. Isso. Aí uma vez ele me deu 1 litro de feijão. E eu plantei esse feijão. Feijão andu. Feijão o quê? Andu. Andu. É um feijão bem ruim, o custo. A gente vai cortar essa parte, tá? Porque senão... Aí eu plantei o feijão que ele me deu, o feijão cresceu, eu debulhei. E eu lembro que formou mais ou menos assim um prato, né? Chama de prato, né? Que é uma coisa de medida, não sei nem como chamar, é um prato. Um medidor de É feijão. um medidor de feijão, que chamava prato, né? Mas é um caixote de madeira. Tá. E aí eu fiz, e eu lembro que eu vendi pro tio Aparício. Ah, você pegou, ele te deu feijão, você plantou o feijão e aí depois você vendeu Muito pra tempo ele. depois eu vendi o feijão de volta pra ele. E eu lembro que ele foi, né, generoso assim. Na época, pra mim, era muito dinheiro, que fosse mais de 10 centavos, né? E aí eu juntei esse dinheiro também. Eu sei que quando foi pra Reza do Cedro, eu comprei a minha roupa. Eu comprei uma saia jeans com cordinha branca e uma blusa cor lavanda. Vulgo lilás. E uma sandália havaiana. Aposto que era de lycra, nos anos 80, gente. Lycra. Olha de aí. alcinha. E a saia era de botãozinho assim na frente. Aí então, foi aí que começou mais essa minha noção de educação financeira, né? E educação financeira, como muitas outras coisas na nossa vida, é um processo, né, Catarina? Porque se você começar, se a gente fizer uma análise assim bem rapidinha aqui dessa história que você acabou de contar, você passou por um processo, né? O próprio feijão, né? Você ir lá plantar, tem um tempo do plantio, tem um tempo da colheita, né? E eu posso observar aqui que houve um processo, né, da sua educação financeira. Sim, então, o que eu penso, assim, que eu sempre prego quando eu vou falar de educação financeira, né? E é o que funcionou pra mim. Você precisa de uma motivação, e funciona não só pra educação financeira, pra tudo. Né? Você precisa de uma motivação pra começar, né? Eu tive minha motivação lá, que era comprar minha roupa pra Reza do Cedro, e você precisa de hábito pra continuar. Tudo. Seja uma dieta, seja exercício físico, seja o que você for fazer. Você sempre vai precisar de uma motivação, senão você vai começar por quê, né? E aí, pra você continuar, você precisa de hábito. Até que aquilo não deixa de ser um esforço, é natural pra você. Então, eu fui assim, tanto quando eu fui pra cidade, aí eu comecei a fazer o doce né, pra eu ter meu dinheirinho pra conseguir minhas coisas. Só uma curiosidade. A gente já volta pra pauta. Voltou a história dela. A gente já tava em Brasília, a gente voltou pra Cotegipe. Não. Voltou. Ela voltou pra Cotegipe porque você perguntou de Brasília e ela quis falar de... É verdade. Tá? É porque Tia Cat, o doce é bom? É uma delícia. Quando eu fizer, eu trago Nunca pra você. fiz doce. Trabalho com Catarina há quase 20 anos. Já comeu doce de maracujá? É muito parecido. Eu vou doce de querer. maracujá. Olha, eu pensei que ela fosse dizer assim, vou fazer pra gente. Não, sabe, meu doce de maracujá, o gosto é esse. Ou seja, eu não vou comer o doce de manga daqui da Catarina. Catarina, agora sim. Agora eu vou voltar para o lugar onde a gente estava, que você estava falando sobre Brasília, sobre a sua festa de 15 anos. Quando a Lu perguntou sobre, né, essa noção de dinheiro, e você disse que a primeira noção era a questão da roupa. Conta pra gente, chegou aqui, sua avó retornou e você ficou Fiquei. com essa ideia fixa dos 15 anos. Conta pra gente essa história. Exatamente. Aí eu comecei a trabalhar com a minha tia na escolinha, naquela época do carbono, eu rodava o dever, né, cuidava das crianças no intervalo, no final eu limpava a escolinha, né? Fazia todo o trabalho. Fazia todo o trabalho da escolinha, de abrir, de receber as crianças, de cuidar das crianças no intervalo, rodar o dever, ajudava as crianças a fazer o deverzinho, né? E a minha tia me pagava um valor simbólico, né? E eu juntava um pouquinho desse dinheiro, que eu morava com ela também, então eu juntava um pouquinho. Isso, eu ia perguntar isso. Eu juntava um pouquinho desse dinheiro, era muito pouco na época, né? Mas eu conseguia juntar um pouquinho. Por fim, para não entrar muito nesse detalhamento, eu passei a não receber mais o dinheiro. Então eu não consegui, né? Fiquei um tempo. Mas a minha continuou tia... exercendo as atividades. Continuei. Minha tia fechou a escolinha, então ela tinha um filhinho, eu ajudava ela a cuidar do filhinho, né?
E aí eu não consegui realizar esse sonho da minha festa de 15 anos. Porque você parou de ganhar a remuneração, né? Exatamente. Assim, todos os meses, então você parou de ter como juntar o dinheiro. Exatamente. E nessa época eu estudava, né? Tava aqui na 7ª série, 7ª e 8ª série na época. E aí eu não consegui mais juntar o dinheiro pra minha festa de 15 anos, né? Então, na minha festa de 15 anos, minha irmã saiu comigo pra gente não passar em branco, eu não tive. E aí, sua irmã veio ficar Antes. com você? Veio Veio antes? minha Veio irmã depois? veio antes. Ah, Ela já já tava morava aqui. E eu fiquei morando com a minha tia. Depois eu mudei e fui morar com outra tia. E aí, com essa tia, ela passava a me dar um pouco de dinheiro, né? Eu ajudava ela com as coisas dela e ela me dava um pouco de dinheiro. Eu comecei a juntar de novo. Então, o que eu fiz? Fiz um curso. E aí, passei por vários processos, né? Eu trabalhei como babá freelance, que era quando as pessoas queriam ir, por exemplo, Uma pra festa. Precisava de alguém pra ficar com a criança só pra ela dormir. E pra levar junto. Então, junto. então eu conheci muita gente. A gente ia pros clubes aqui de Brasília, pras festas. Eu lembro que a gente ia pra umas festas no lago, nas coisas, e eu ia de babá, né? E aí todo mundo pensava que eu era mãe das crianças. E aí eu ganhei. Todo jovem com Era. E aí, mas isso foi um pouco antes de fazer meus 15 anos, né? Porque como eu passei a não receber pra minha festa de 15 anos, eu saí um pouco antes da minha tia, né? Aí eu não consegui juntar suficiente a tempo. Mas aí eu já tava fazendo esse serviço, né? E você foi morar sozinha com quantos anos? De novo, né? Aí eu tava indo pros 16 anos, eu acho. 16 anos. Da segunda tia, você foi morar sozinha? Não. Eu ainda morei com mais 2 tias. Eu morei com a minha primeira tia, com a segunda, que era o meu tio, e depois com a minha terceira tia. Então eu fui morar com, né? Você ficou entre os 12 e os 16 você morou com alguns familiares. Isso. E aí depois você falou, não, agora eu quero ter meu lugar, meu campo. Isso. Com 16 anos. Com 16 eu fui morar só. Aí com essa minha tia, outra tia que eu morava, que é a mãe da Silvia. Sim. Aí era muito legal. Eu estudava de manhã, né? À tarde eu fazia curso de informática e ajudava a Silvia a fazer os deveres, minha prima, né? Fazer os deveres, essas coisas. E aí eu consegui um estágio no banco nessa época. Você ainda fazia menor aprendiz. Não, era estágio na época. Estágio na época normal? Mas Com 15 anos. Você já tava no ensino médio? Aí eu já tava no ensino médio. Ah, tá. Né? Porque eu fiquei com a minha outra tia, com a segunda tia até a 8ª série. Aí com essa minha última tia, eu já fui no primeiro ano do ensino médio. Eu sei que eu consegui o estágio indo pro 2º ano ainda. Porque minha tia trabalhava no banco, uma outra tia, que não tem nada a ver com rolê, trabalhava no banco e ela me conseguiu um estágio no BRB. E aí eu comecei a estagiar. E aí eu fui morar só. BRB é um banco aqui de Brasília, tá? BRB Banco de Brasília. E aí eu fui estagiar no banco, na CFI, Crédito, Financiamento e Investimento. É por isso que é meu e-mail, Catarina CFI. Ai, por isso. Dessa época, Crédito, Financiamento e Investimento. Então você faz esse estágio e logo você já pensou em morar sozinha. E aí logo em seguida, no 2º grau, eu fui morar sozinha. O crítico tava abafando que eu fui morar sozinha aos 18. Garota com 16. Fui com 11. Com 11, mas aí eu tô considerando que você voltou pra casa da família. Sim. E aí com 16 saiu de novo. Saí de novo. Aí depois fiquei morando sozinha, depois minha irmã morou comigo um tempo, né, também. Ela morou com você, no caso. A irmã mais velha que morou com ela, tá? Meio que a gente morava juntas, né? Sim, mas você que agitou o início todo, que eu Sim, lembro que você já sim. contou essa história. Aí, como eu já era estagiária, e aí eu lembro que na época eu tinha um estágio, era meio período, e aí eu ganhava uma bolsa de tipo R$543, era muito dinheiro pra mim. Não, minto, era 200 e poucos reais, ou era R$300. E aí na época minha chefe perguntou se eu queria trabalhar, eu lembro até hoje que ela virou pra mim e falou assim: tem uma oportunidade de você trabalhar 8 horas por dia e você vai ganhar 543. Aí eu falei, que dia que eu começo? Eu nunca esqueço, porque ela não me deixava esquecer dessa frase que eu falei. Ela ficava te lembrando desse fato. Porque eu falei que dia que eu começo? E ela achou isso o máximo, né? Então ali eu ganhei a chefe. Iniciativa, né? E aí eu fui trabalhar com empréstimo, trabalhar na Secretaria de Saúde. E aí eu ganhava, Você saiu do BRB, peraí, você deu um pulo Não, e foi pra não, secretaria? ainda no BRB, eu trabalhava lá no BRB, dentro, isso. tipo Com empréstimo consignado pro servidor público. num ponto de atendimento. Isso, e aí eu ganhava um valorzinho se atingisse, por contrato, se atingisse a meta, né?
E aí, por fim, todo mês eu batia a minha meta lá na agência, né? Não, né, Catarina? E aí eu recebi uma grana que dava pra me manter, né? E aí, quando terminou o estágio do 2º grau, eu fui terceirizada no banco. Eu nem conhecia o presidente do banco, mas eu sei que eu tive uma indicação do presidente do banco para ser terceirizada, né? E aí, então... A gente acha que ninguém tá olhando o nosso trabalho, né? Exatamente. E com esse dinheiro que eu sobrevivi, eu mandava um dinheiro pra minha mãe. Você ainda mandava dinheiro pra sua mãe? Mandava dinheiro pra minha mãe. E aí, quando eu fui morar de aluguel, e aí veio a outra questão da educação financeira, assim, né? Do comportamento. Porque a educação financeira, você precisa ter conhecimento financeiro, comportamento financeiro e atitude financeira, né? Não basta ter só um. E não é nem em relação a estudo mesmo. É mais uma questão de atitude. Tem muita gente que tem educação financeira e não consegue juntar dinheiro. E não é por falta de educação financeira. É por falta de comportamento e atitude financeira. Eu acho que é isso. Boa. Né? E aí o que eu fazia? Então eu tinha uma conta bancária e eu conseguia, por exemplo, fazer pequenos depósitos. E qual que era a minha meta? Eu falei, gente, e no início eu era estagiária, né? E depois, só que o salário era muito pouco. Eu lembro que meu salário líquido era uns R$380. Eu morava de aluguel. Na época também tudo era o preço menor, né? Claro. E eu pagava aluguel, eu tinha um plano de saúde, né? Ainda bem, e tinha que sobreviver com esse dinheiro. Mas antes disso, eu ganhei uma bolsa para faculdade, né? Então, eu já saí do 2º grau com uma bolsa para faculdade. Pelas notas. Pelas notas. E aí eu consegui uma bolsa de 100%. Só que o meu salário, ele não era suficiente para comprar o material, me manter e comprar o material da faculdade. Então, o que eu fazia? Eu tirava muita cópia. Não faça isso. Eu tirava muita cópia. Eu tirava cópia. Mas era por uma necessidade, era né? necessidade. Eu pegava os livros dos colegas e tirava cópia mesmo dos livros, do material. Vendia a apostila na escola, eles compravam. E o que eu fazia? Eu fazia o trabalho deles, às vezes, e eles levavam cópia pra mim. Eu fazia trabalho escolar, né, com eles e tal. Você fazia todo o trabalho. E aí eu ganhava. Já temos aí, né? Tá tudo certo. Bom, enfim. Era assim que funcionava, a gente. Tinha que, da realidade. Tinha que me virar, né? Claro. E aí Qual a sua formação, Catarina? Eu sou formada em secretariado executivo bilíngue, minha formação acadêmica, né? Pronto. Uma coisa interessante foi como eu escolhi meu curso. Conta pra gente. Como é que foi? Porque eu escolhi direito, na época eu tinha vontade de fazer direito. E aí Perfil mesmo de advogada, Catarina, né? eu queria fazer direito, mas para direito eu alcancei só 50%, né, da bolsa. Minha nota foi 50%, só que eu não tinha como pagar os outros 50%, né? Então, não foi. Aí eu fiz para pedagogia e eu passei para pedagogia. Só que aí o que eu observei, que eu comecei tinha uns classificados na época, eu comecei a pesquisar o que dava mais emprego. Eu precisava de alguma coisa que me desse um emprego rápido. E toda vez que eu olhava no classificado, eu tinha emprego de estágio, inclusive no Sebrae eu lembro de ter visto no classificados uma vaga pro Sebrae de estágio. Na época eu ganhava líquido na empresa, era acho que 380 ou era 480, não me recordo bem, tá? Mas era nessa faixa. E eu lembro de ter visto um estágio para secretariado executivo de 1.200 no Sebrae. Nossa, mãe, dobro do que você era mais ou menos isso. Todo, né? Mas naquela época o estágio também era o dia todo, não era? O estágio era, só que eu já estava terceirizada, né? Quando eu entrei na faculdade, porque aí terminou o estágio do 2º grau, fui terceirizada. E aí eu peguei e falei, quero fazer esse curso aqui. E aí eu lembro, não lembro assim os detalhes, mas eu lembro que eu consegui mudar para secretariado executivo. Hoje seria uma pedagoga, já que eu não tinha como pagar os 50% para ser advogada. E aí foi muito bom, porque eu comecei a fazer e comecei a me inscrever nas vagas, né? Me inscrevi pro Sebrae também. E tinha uma época que tinha uma galera da sala aqui no Sebrae. E aí eu lembro que eu fui fazer uma entrevista em 2 lugares no dia e fiz aqui. E aí eu passei, né? Eu larguei meu emprego fixo lá, com plano de saúde, com tudo. Na época muita gente me chamou de louca, né? Porque eu morava sozinha, de aluguel. Mas só voltando um pouco, que eu acabo, né? Quando eu ainda estava lá no banco, eu tinha minha conta, né? E eu conseguia transferir pequenas quantias.
Então, qual que era meu objetivo? Ter pelo menos 3 meses de aluguel. Eu ficava pensando, eu morria de medo de ter que voltar pra Bahia. Essa era a sua motivação. Essa era a minha motivação. Eu não podia voltar de jeito nenhum a morar na Bahia, né? Porque lá eu não conseguiria alcançar o que eu almejava. E, sinceramente, eu não sabia exatamente o que eu almejava, mas o que eu não sabia que eu não queria era continuar lá. Lá não tinha nada que eu me via no futuro, assim, eu não me via no futuro lá. Você não enxergava as possibilidades que você tinha? Não. Você não enxergava Não, lá? eu via as pessoas se casando lá, trabalhando, e eu não conseguia me enxergar em nenhum momento lá. Né? Então eu sabia que eu não queria voltar pra lá. E aí eu juntava, então eu sempre comecei mesmo ganhando bem pouquinho, pagando o aluguel, tendo que comprar material, né, da faculdade. Nessa época que você ganhava pouco, você conseguia guardar algum dinheiro? Guardava de pouquinho. Eu conseguia mandar um pouquinho de dinheiro pra minha mãe, que era muito pouco, e conseguia ainda depositar. Eu lembro que tinha mês que eu conseguia depositar R$2 por mês. Você fazia isso antes de começar a gastar o dinheiro ou você fazia isso depois? Tipo, sobrou, então eu vou... Pergunta! Sobrou, então eu vou guardar. Ou não, eu já vou fazer aqui toda a separação do dinheiro. O que eu quero dizer? Era prioridade guardar dinheiro naquele momento ou só se sobrasse? Naquele momento não, mas também não existia sobra. Então qual que era a minha prioridade? O aluguel. Né? Até a comida não era assim necessariamente uma prioridade, né? Então, mas tinha um valor que era para o aluguel, tinha um valor que era para comida, né? Que esse eu podia variar um pouquinho, dependendo. Eu recebia vale transporte, né? Então era tranquilo isso. Tinha plano de saúde lá no banco, E tinha um dinheirinho que eu mandava para minha mãe, que era muito pouco, mas tinha um dinheirinho que eu conseguia mandar para minha mãe. E tinha um valor que eu depositava por mês. Às vezes era 20, às vezes era 10, às vezes era R$2. Você conseguiu juntar esses 3 meses pra Sim. se sentir segura? Todo o tempo que eu morei sozinha, eu tinha Você 3 sempre meses de aluguel. teve esse Sim. valor separado? Eu tinha pelo menos 3 meses de aluguel. E aí eu ia juntando mais um pouquinho, né? Porque eu também gostava de sair, né? Quando eu era... eu tinha uma amiga, né? Tenho uma amiga que da época da adolescência que a gente saía muito, que eu conheci, né? E aí tinha um dinheirinho que era de sair, era uma vez só por mês que dava, né? Mas tinha. Mas nesse dia ela saía pra ninguém botar defeito, E só né, voltava Catarina? de manhã. E era isso, eu já fazia juntava um pouquinho de dinheiro, eu já tinha isso, né? E depois que eu vim pro Sebrae, eu fiquei rica, porque a bolsa, eu consegui, aquele objetivo quando eu tava na faculdade, consegui vir pra cá, né? Inclusive era nesse prédio que eu trabalhava, no 4º andar. Caramba! Isso em... 1980! Em 2006. Em 2006. 2006. Você veio... Quando a gente fala veio, pra quem tá acompanhando a gente, pro Sebrae, tá? A gente tá no Sebrae Previdência, mas a Catarina veio Sebrae no Nacional. Sebrae. Nós estamos hoje Isso. localizados aqui no prédio do Sebrae. Chegou aqui no Sebrae, conta pra gente. Ela ficou rica, ela me falou. Fiquei rica, né? Porque eu trabalhava o dia todo. Também naquela época, estágio era o dia todo, né? A gente não tinha férias. Viu, diretora? A gente não tinha férias, não tinha... Mas era um valor que eu conseguia administrar muito bem. Aí eu conseguia pagar meu aluguel de forma mais folgada, conseguia juntar mais dinheiro, né? Até porque era estágio também, eu tinha que manter ali. E conseguia ajudar minha mãe um pouco mais nessa época. Então, esse recurso que você está dizendo que você juntava, ele entrava na sua planilha como um investimento, nesse caso, para você mesmo. Isso, exatamente. Eu sempre tive minha planilha ali, né? E na época, quando eu falo de educação financeira, era a questão de poupar, né? Qual é a importância da planilha para você, Catarina? A planilha é o meu controle, né? A planilha ali é onde eu sei, onde eu mantenho o equilíbrio entre receitas e despesas. Eu coloco ali, por exemplo, se eu tô comprando supérfluo demais, minha planilha vai me dizer, né, até onde eu posso. Então, a planilha é onde você limita ali o que você vai gastar de renda, de gastos fixos, gastos variáveis, lazer, que tem que ter investimento. E hoje em dia tem aplicativos, né, que ajudam a gente ali, Tem né? vários, hoje é muito mais fácil. Na verdade, quando eu falo planilha naquela época, hoje eu uso planilha, eu uso aplicativo. Minha planilha era um caderninho, sabe aqueles caderninhos que tinha aqueles tracinhos assim? Sim. Era um caderninho, não tinha, porque né, não tinha computador. Quando a gente ia fazer trabalho... Na época dela já tinha computador, tá, gente? Eu que não tinha, eu fazia os trabalhos sempre na faculdade. Uhum.
no laboratório da faculdade. Então você controlava ali no canetão. Era no caderninho. E funciona, tá, gente? Funciona caderninho, funciona planilha, funciona aplicativo. O que funcionar melhor para você pode utilizar que o tá bom. Aplicativo talvez ele é um pouco mais fácil para controlar, para fazer a gestão, né, do dinheiro, porque tudo que a gente pensa que não, mas esses gastos que são gastos variáveis que a gente gasta assim na padaria, não sei, no mercado, que a gente às vezes não percebe, eles precisam entrar, né, Catarina? E a gente percebe aqui, conversando com os nossos participantes, que muita gente tem planilha, mas esquece de colocar esses gastos diários, que no final das contas eles representem uma representatividade importante no orçamento. Sim. E o aplicativo você tem na hora, já faz a inserção ali, né, na planilha, às vezes a gente esquece de colocar. E é importante você falar isso, que esse controle de gastos, ele é essencial no início, quando você está começando ali a organizar, né, seu orçamento financeiro, que você ainda não sabe com o que você está gastando seu dinheiro. Porque você já teve essa sensação de que você não comprou nada, você só pagou conta e seu dinheiro acabou? Todo mês. Exatamente. Isso é aquele cafezinho. Você lança, Catarina, o que você gasta assim no dia? Fui ali, tomei um café, fiz isso, fiz aquilo. Você lança na sua planilha? Não. Mas no início, sim. Obrigada. A gente acabou de dizer que precisa e a gente pergunta se ela lança. Ela não lança, não. gente. Por que você não lança, Catarina? Porque hoje eu não preciso mais fazer isso. Mas no começo, até eu saber exatamente o que eu gastava, né? Porque não tem coisa que não é investimento, é gasto mesmo. Até eu saber como eu gastava o meu dinheiro, eu precisei lançar cada bala que eu comprava. Aí comprei um shampoozinho, colocou lá, né? Comprei tudo que ali. Fora do que tá fora do orçamento, você colocava lá antes. Fui tomar sorvete naquela sorveteria melhorzinha. Tinha que ir, porque isso são coisas que a gente não percebe, mas que consomem bastante o orçamento, né? Hoje, por que eu não anoto tudo mais? Porque eu já tenho ali o que eu posso gastar por mês de cada, vamos ver assim, de cada caixinha ali, educação, de cada saúde, exatamente. Eu tenho despesa fixa. Exatamente, eu já tenho ali o que eu gasto, né, que é com minhas despesas fixas, o que eu posso gastar com as despesas variáveis, o que eu posso com lazer, né, e o que eu posso ali para investir. Então isso... E Catarina, aproveitando que você tocou nesse assunto, existe um percentual adequado ou isso vai de cada realidade? Geralmente quando você dá um curso sobre educação financeira, quando chega essa questão, você sugere ou vai de acordo com, enfim, cada pessoa? Na verdade, eu não gosto muito das receitinhas de bolo que aquilo faz isso, mas há algumas, tá? Algumas indicações que pelo menos no início funciona para você, né? para você ter ali como embasamento. Eu acho que vai de cada realidade, mas por exemplo, tem uma dica da Elizabeth Warren, ou é Warren, não sei falar o nome dela, né, que é uma prática internacional, né, uma dica internacional, ela é dos Estados Unidos, que ela indicava o seguinte, o método 50-30-20, que 50% do seu orçamento, né, você deve utilizar com suas despesas fixas, né, o que você precisa mesmo para viver, né, seu custo de vida, 50%. 30% aí são seus gastos variáveis, suas despesas variáveis, que aí entra os supérfluos, né, entra o lazer, a viagem, tudo, e os outros 20% você utiliza para formar sua reserva de emergência, formada sua reserva de emergência para você formar sua aposentadoria, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Então o método boa dica. é uma, né, muita gente, funciona para muita gente, né, o 50-30-20. Então quem não tem um norte assim, é uma dica excelente. Mas tem gente que não pode, mesmo você tentando, quando, por exemplo, se eu for fazer uma consultoria com você, é diferente para você, porque eu vou ter que analisar a sua realidade. Às vezes, por exemplo, 20% para você dá para investir, mas para você não dá, né? Às vezes 10, às vezes menos. Porque como que as pessoas levam em conta? Quando eu falo assim com a pessoa 50, 30, 20, a pessoa não só pode investir ali R$100 por mês, ela já logo desanima. 20% representa, digamos, R$2.000 da renda dela e ela só pode investir 200, digamos. Aí ela já, isso não é pra mim, não consigo. Já começa com o tanto que conseguir. Consegue, começa com o que você conseguir, desde que seja de forma planejada. E não esperar sobrar, porque sobrar não sobra dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho. A pessoa que ela tem dívida, faz sentido ela fazer poupança? Ou primeiro o ideal é ela pagar as dívidas que ela tem para depois iniciar uma poupança?
Depende. É a resposta que todo mundo odeia, né? Eu sabia que a minha responder depende. Eu não sei nem por que eu perguntei, gente. Depende da dívida e depende da poupança, né? Do investimento que vai fazer. Por exemplo, se ela tem um financiamento, digamos, imobiliário, onde a taxa de juros ali é baixinha, né? E ela consegue investir com uma taxa maior, faz mais sentido, porque não é exatamente uma dívida, né? É um custo que ela tem ali, uma despesa. Faz mais sentido ela investir aqui e manter o seu financiamento. Agora, se for um empréstimo for mais alto, uma taxa maior. Se for cartão de crédito, por exemplo, nem tenha dúvidas que vale a pena você quitar rapidamente, se for parcelado, né? E começa porque a taxa com as de dívidas juros pequenas ou com as dívidas maiores para quitar? com as mais caras, independente se ela for maior ou menor, tá? Então, cartão de crédito, por exemplo, é uma dívida cara. Cheque né? especial. Cheque especial são dívidas caras, independente se elas são altas ou não. Precisa priorizar elas. Precisa priorizá-las, exatamente. E aí depois você começa com as outras mais baratas, né? Digamos assim. E aí se você consegue investir e consegue ainda antecipar as suas despesas, por exemplo, um empréstimo consignado, você conseguir antecipar as parcelas, né? Ou baixar o saldo devedor que tem desconto, vale super a pena. Mas é sempre bom fazer esse comparativo. Porque, por isso que eu falo que a receita de bolo, né? É assim, isso ou aquilo, às vezes não... Tem que olhar o cenário da pessoa. Tem que olhar, às vezes faz sentido para uma, mas não faz sentido para outra. Catarina, é claro que eu acho que foi uma coisa que aconteceu na sua vida, esse olhar para a economia, esse olhar para a educação, esse olhar para finanças. Mas quando que isso se tornou algo que você ganha uma renda, né? A gente no início falou que você é a nossa analista, né, aqui do Sebrae Previdência, mas você também tem um trabalho, né, que você faz após Sebrae Previdência, que é o de consultoria. Quando é que você olhou e falou assim, caramba, que nem a Lu falou, a Catarina é uma educadora financeira. Quando é que a ficha caiu e falou assim, caramba, eu posso ajudar outras pessoas, né? Eu posso falar de educação financeira, eu posso pegar e resolver a vida de alguém aqui, ajudar a resolver a vida de alguém com a educação financeira. Quando é que isso chegou na tua vida? Na verdade, eu sempre olhei primeiro para mim, para minha história, né? E eu verifiquei já notei que tem muitas pessoas que ganhavam mais que eu, né? Ou que não ganhavam igual a mim e que estavam muito endividadas e não conseguiam realizar muitas coisas. Então, isso que me motivou a trabalhar mais focada em educação financeira. Porque eu saí de um padrão, né? E uma amiga minha me falou isso. Se ela vai assistir, ela vai saber que eu tô falando dela. Ela me falou o seguinte, a gente estava falando por conta da pandemia, que muita gente ficou desempregada, muita gente passando fome, né? É claro, muita gente não teve alternativa, mas olhando de uma forma fria, né? Do ponto de educação financeira mesmo, é claro, né? A gente sabe que foi muito triste tudo que aconteceu, mas muito de muita gente passar fome, dessa necessidade, foi falta de educação financeira, porque falta muito no brasileiro, né? De você ter um dinheiro guardado ali. Não é? Eu lembro que a gente gravou uma live na época que eu falava assim, quem tem educação financeira, quem tem um planejamento financeiro passou de forma mais tranquila pela pandemia, né? E eu recebi algumas críticas nesse sentido quando eu falei isso. Porque a pessoa falou, mas é questão de doença, não importa. Se você ficou doente ou não, se a família ficou doente, nesse sentido de educação financeira que eu tô falando, tá? Se você tinha um planejamento financeiro, com certeza foi mais tranquilo do que... Porque imagina você com um familiar doente, você doente sem nenhum centavo no bolso, né? Então, sim, o dinheiro, a gente foi muito acostumado a ver o dinheiro como uma coisa má. Como vilão, O vilão. Se você trabalha para juntar dinheiro, é porque você... tem luxúria, né? Porque você só pensa nisso. As pessoas têm uma visão ainda, né? E isso é da cultura mesmo, da gente, do ser humano, de ver o dinheiro como uma coisa ruim. Não é o dinheiro, é o que a gente faz com ele, né? Exatamente. Você puxa lá pelas histórias do seu avô, pelo menos meu avô contava lindas histórias que a gente adorava, do homem rico e o homem pobre. Quem era o mal? Sempre o homem rico. Quem era o bonzinho? Sempre o homem pobre, né? Que era o bonzinho. Então era sempre isso. E até em histórias mesmo, na igreja, que a gente, né, na catequese, a gente ouvia muito isso. Então a gente foi educado, ou mal educado, né, para ver o dinheiro como uma coisa ruim. E na verdade,
você tem que dominar o dinheiro e não ele te dominar. O dinheiro te leva às coisas que você quer fazer. Por exemplo, tem gente que falou, ter tempo com a família é muito mais importante do que ter dinheiro. Sim, mas para ter tempo com a família, você precisa ter dinheiro. Porque hoje, como é que você vai usufruir de um tempo ali com a sua família sem um dinheiro para comprar comida para ela, né? Sem um lar, sem dinheiro para pagar ali a casa que você mora. Aí tô aqui com meus filhos, eles querem sorvete, mas eu não tenho dinheiro para comprar um sorvete. O dinheiro te proporciona isso, te proporciona lazer. Momento te de proporciona... alegria, né? Exatamente. O dinheiro é para isso. O dinheiro é para você usá-lo, não para ele te usar. Né? Então, a gente ainda precisa desmistificar muito essa ideia do dinheiro. Ainda é muito comum, tá? Eu ainda ouço quando eu falo com dinheiro, a pessoa, tipo, às vezes virar o olho, assim, tipo... ou achar que você tá sendo supérflua de falar de dinheiro. Então, ainda é um tema que precisa ser desmistificado. Verdade. E precisa falar de dinheiro com os filhos. Na verdade, a gente tinha que falar. Essa questão do dinheiro precisa estar nas escolas agora, Precisa. né? De alguns anos pra cá que isso está sendo introduzido nas escolas, mas na minha época era matemática, física, química e ok. Mas eu acho que tem que ser uma cadeira, uma disciplina que deve começar desde o início, porque é algo que que a criança vai ter que aprender a lidar, vai ter que lidar a vida inteira e ela não é preparada para isso. Sim. Isso fica a cargo dos pais. Mas se os pais não têm essa visão, acaba que ela aprende no exemplo ou sozinha. Eu fico pensando, se a Catarina chegou onde chegou, eu fico pensando em Maria Eduarda. Não tem medo de Maria Eduarda, nem nada. Gente, Maria Eduarda é uma menina linda, filha da Catarina. Eu sou apaixonada nela. Maria Eduarda tá com 1 ano e 8 meses. Maria Eduarda investe em ações de renda Tem plano de fixa. previdência. Tem plano de previdência. E eu falo com dinheiro sobre ela e tem que falar de Você fala dinheiro. com ela sobre dinheiro. Falo. Você falou, eu falo de dinheiro sobre ela. Eu falo com ela sobre dinheiro, eu falo com ela sobre previdência. Eu mostro o porquinho pra ela, explico. E daquela idade eu já não dou tudo que ela quer. Mas é importante, a criança precisa Exatamente. Não, né? Pelo menos assim. O não é um eu, como presente mãe, que acho você... isso também. o não é um presente que você... E não só pra criança. Eu tava fazendo uma consultoria esses dias e eu falei pra pessoa o seguinte, olha, eu tô super endividada e não sei o que, minha família fica me pedindo dinheiro, eu tenho que ajudar e não sei o que. E eu fui falar pra ela sobre o não. Eu falei, você não vai ser ruim se você disser não. Primeiro, o não, ele só é bom quando você já disse... Ou, aliás, o sim, ele só é bom quando você já disse sim pra você primeiro. Se você tiver que dizer não pra você, pra falar sim pra outra pessoa, tá errado o seu sim. Você tá abrindo mão de organizar sua vida financeira pra ajudar outras pessoas. Fale não. Tá né? ouvindo, Fernanda? Pra minha amiga aí, esse corte. Fernanda, aqui, ó, conta pra você. Volta, Viu? escuta de novo. Essa é pra você, Fernandinha. E esse é um tema que eu trabalho com muito propósito. Assim, é uma coisa que eu gosto muito, porque eu tava falando lá do padrão da minha amiga, né? Aí essa questão da... Ela tava falando, Catarina, mas você não entende, assim. Uma amiga minha falou, você não entende. Tem gente que é nesse padrão. A Mariazinha, ela me deu esse exemplo. A Mariazinha nasceu lá na roça, ela me deu esse exemplo. Nasceu lá na roça e a mãe dela só trabalha dentro de casa, não vai pra escola. Aí fala assim, Mariazinha, você não pode ir pra escola porque você tem que ajudar a trabalhar. E aí a Mariazinha casa, tem um filho, fala pro filho, você não pode fazer isso porque você tem que trabalhar, né? Não pode ir pra escola ou não pode, né? Enfim, ou você não consegue. E ela me contou essa história, porque você não entende esse padrão. Eu falei, essa Mariazinha, literalmente. Eu falei, pois eu era essa Mariazinha e eu quebrei esse padrão. E é por isso que eu acredito que as pessoas podem... É uma questão de decisão. É tudo questão de decisão. Por mais difícil que seja. Aí a frase clichê, né? Não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. É o que você faz com o seu dinheiro, né? Que vai te levar onde você quer. Então, eu vejo tantas pessoas que ganham muito bem, que estão super endividadas, quanto pessoas que ganham muito pouco, que também estão super endividadas. O que elas têm em comum? Não lidam bem com o dinheiro, né? Postura, então, atitude, né? Aí vai o comportamento financeiro, a atitude financeira. Então, primeiro, você pode ter o conhecimento financeiro, mas ele não é tão...
É até ruim eu falar isso, porque ele não é tão essencial, né? Eu conheço quando eu falo de estudar educação financeira, de estudar, vai mais de você ter um comportamento financeiro e uma atitude financeira. Igual eu falei também, tem gente que tem educação financeira, mas não tem o comportamento e não tem a atitude financeira, então ela também não consegue ali cumprir os seus objetivos, né? Precisa ter metas, os seus sonhos precisam ter metas, né? Você fala assim, qual é seu sonho? Se eu não sei, qualquer coisa. Se você não colocar aquele sonho e não precificá-lo, você não vai realizar. A não ser que você ganhe na Mega Sena, né? Você não vai realizá-lo. Então, você precisa ter um sonho, você precisa precificá-lo e você precisa agir para você alcançar, que você vai alcançar, né? A não ser que aconteça alguma coisa de força maior, você vai alcançar. E, Catarina, quanto tempo você ficou como estagiária? No Sebrae? Quase 2 anos. Depois do estágio lá no Sebrae, você foi pra onde? Pro Sebrae Previdência. E tá aqui até hoje. E tô aqui até hoje. Na verdade, assim, o assunto finanças, previdência, ele se tornou mais palpável na sua vida, então, quando você veio pra cá. Super. Quando eu vim pra super... agora depois que eu falo, eu sei que eu vou ser zoada. Eu vim pra cá pro Sebrae Nacional como estagiária, e aí eu me formei na faculdade aos 21 e fui contratada no Sebrae Previdência, passei no processo seletivo. E aí eu entrei como assistente 1, lembra? Lembro. Eu não estava aqui, mas eu lembro da Catarina na área da secretaria. Vivi entrou 3 anos depois, já não tem 2010. Eu entrei em 2007, você entrou em 2008, 2008, né? Junho de 2008. Eu entrei como assistente 1 e depois fui pra técnica, né? A gente ainda fez aquela carreirinha no assistente. Nossa, que era interminável, parece que não ia acabar nunca mais. Aí fui pra técnica. Mas foi rápido. Me especializei em direito previdenciário, né? Porque a gente já tá... Você também, né? Sim. Na mesma época, aí a gente tava no ambiente de previdência, né? Então tinha que entender do negócio. Me especializei em direito previdenciário. E depois eu fui estudar por conta própria, mais sobre finanças. E depois fiz a pós-graduação, né? Em finanças comportamentais e planejamento financeiro. E nesse meio tempo a gente participou de várias oficinas, e o fato de trabalhar com isso também, né? A gente teve imersão na oficina das finanças aqui. Não sei se pode falar, né? Não tem problema. Não. Mete bronca. Pode falar. E aí foi isso. E aí também com a prática ajudando outras pessoas, né? Então, várias pessoas da família, várias pessoas, né, assim, que eu posso ajudar, eu sinto um prazer muito grande. Esses dias, uma amiga, ela falou assim, nossa, você me deu uma dica e eu consegui economizar R$1.500 com uma dica que você me deu. Cara, que legal. E eu fiquei tão feliz, isso pra mim é um presente tão grande, sabe? É uma missão, né, Catarina? E assim, ela ganha super bem, assim, muito mais que eu, e ela não conseguia juntar nenhum dinheiro. E eu dei uma dica pra ela, assim, coisa simples, só por alto, sem ver, né? E ela fez algumas e ela falou, nossa, agora eu tô conseguindo economizar R$1.500 por mês com essas dicas que você me deu. Depois você me conta essa dica. Na verdade, depois não. Você pode falar quais são essas dicas pra gente? Posso. As dicas que eu dei pra ela, a princípio foi, ela trabalha o dia todo, o marido trabalha o dia todo também, tinha uma TV a cabo de R$400. Aí eu falei, o que você assiste, né? Ela, de vez em quando a gente assiste filme, essas coisas. Cara, um canal de streaming. Esse foi um ponto, né? A outra coisa, eu pago previdência privada pra minha filha e tudo, né? E pagava um bom valor por mês, investe lá um valor pra previdência privada. Um PGBL. Eu falei, você tá utilizando isso pro imposto de renda? Ela, não. Eu falei, pois neste ano você vai colocar no seu imposto de renda. E a outra dica também foi um plano de saúde. Ela tinha um plano de saúde, o marido tinha outro, e aí conseguiu renegociar lá os termos do... Pra reduzir o valor. Exatamente. E eu não lembro qual foi a outra coisa exatamente, mas foi nessa linha de custo. Eu acho que foi a internet do celular. Falei, olha, você tem um plano de internet muito bom, né? Muito robusto, muito caro também. Você trabalha com a internet, ou você precisa desse tanto de... Não, então vamos reduzir isso aí. Eu sei que com isso ela tá conseguindo juntar R$1.500. E ela ainda teve uma boa restituição do imposto de renda, né? Juntando esses... E assim, eu nem peguei o caso dela todo Foi só uma pincelada ali, ó. R$1.500, só uma passada de olho. Às vezes eu acho tão básico, às vezes as orientações que eu passo e tudo, mas a Viviane me falou outro dia, eu pensei muito sobre isso. Ela falou, às vezes o que é óbvio pra você ali, muito simples, pra outra pessoa não é.
E aí eu lembrei desse caso, né? Que foram coisas simples que eu orientei e ela já tá conseguindo ali. E ela sempre me manda mensagem, né? Mas você sabe que, assim, a gente sempre fala aqui para os participantes, né, que para parar uns minutos do seu dia, nem que seja assim, uma vez por mês, para olhar para a Previdência. Sim. Mas a mesma coisa precisa ser feita para as finanças, porque às vezes a gente ganha o recurso, cuida da Previdência e da vida financeira de um monte de gente, e às vezes a gente esquece, porque às vezes tem muita, por exemplo, no meu caso, tem muita coisa que vem no cartão, que é débito em conta, e que vai no dia a dia, você não consegue olhar. E às vezes você tá, tipo... Academia. Quanto tempo você não vai pra academia? No caso eu, né? Não tava indo pra academia há um tempão. E pagando. Tava lá, pagando. Aí você, academia eu tenho que cortar. Então, a internet, nem a Catarina falou, a internet, mas você tá usando? Não, então vamos diminuir, assim. Até o Kalel faz isso, ele fala que faz isso uma vez por ano, eu achei a ideia muito boa. Que é pelo menos uma vez por ano, assim, no finalzinho do ano, dar uma olhada no que você tá pagando. Sim, importante. Ver se consegue renegociar. Aquela ideia de você ligar para as operadoras para tentar manter o valor, porque eles aumentam o valor sem a gente perceber, né? Que às vezes é um pouquinho, imagina, em cada conta que você paga, negociar valores, enfim, são atitudes que a gente não costuma olhar normalmente no dia a dia, mas que faz uma diferença que pode ser de R$ 1.500, por exemplo. Catarina, diz uma coisa aqui pra gente. Um sonho que você realizou porque você se planejou. Algo material mesmo, tá? Me conta, ou se você quiser contar 2, algo que você ou comprou, algo que você realizou, não sei, mas só foi possível porque você planejou. Na verdade, praticamente tudo que eu consegui, assim, foi planejamento, né? Então, eu tinha o sonho da casa própria. Então, aos 23 anos de idade, eu consegui comprar meu apartamento. Né, ganhando pouco, né, que na época eu ainda era técnica. Eu não sei porque ela fala isso pra mim, eu era técnica. Na época eu era técnica, depois eu fui pra analista, depois um tempo gerente, né, enfim, mas é como eu falo, independe do quanto você ganha, assim, né, de como você se relaciona com o dinheiro, de como você lida com ele. E na época eu ainda era, eu não sei se assistente ou técnica, eu consegui comprar meu apartamento, dar uma boa entrada nele, né? Aos 23 anos de idade, eu quitei meu apartamento em 5 anos. Né? Eu lembro que eu fiz um financiamento de 30 anos e eu quitei em 5 anos. Meu casamento também. Isso eu lembro perfeitamente. Eu fui! Olha, eu preciso falar. O quê? Mas... eu falo assim com uma alegria. Eu fui convidada, tá? Eu não fui. Não, eu fui convidada, mas você viajou. Foi aniversário da minha bisavó. Eu lembro. Eu me lembro. Eu lembro. Comprei um macacão maravilhoso. Gente, Preto eu lembro com quanto que eu gastei. Quanto que eu investi no casamento da Catarina. Quanto? R$700. Quê? Eu acho que eu falei esse valor pra você. Eu não sei se você... R$700 um macacão? Um macacão, sapato, maquiagem, cabelo. Estava belíssima. Estava linda. linda. Foi um investimento. Lembra da minha festa de 15 anos que eu não realizei? Você realizou no casamento? Realizei no casamento. Então, pra mim, isso era uma... Minha formatura também. Então, antes do casamento, teve minha formatura de faculdade, lembra? Gente, Catarina, paguei à vista, anos. minha formatura. Nossa, é mesmo. A gente já tem um relacionamento muito sério. Um dos relacionamentos que mais durou. Sabe como que eu paguei minha faculdade? Porque na época eu era... Gente, eu lembro. Minha faculdade não, minha formatura. Porque lembra que na época eu não podia nem comprar o material direito, então eu não podia pagar o baile de formatura. Como que eu fiz? Rifa. Tinha uma rifa lá na faculdade que você podia utilizar o dinheiro da rifa para pagar a formatura. Eu vendi para todo mundo do Sebrae. O prédio inteiro. Geral comprou. Eu paguei toda a minha formatura só com a rifa. Fiz rifa e paguei minha formatura. Então, foi uma coisa que eu fiquei bastante realizada. Minha formatura de 2º grau, porque da faculdade, porque a de 2º grau também foi improvisada. Então, continuei com a frustração dos 15 anos. Mas quando foi no meu casamento, eu já pude planejar com mais tempo, né? Então, planejei com muita antecedência, né? E, claro, não estava sozinha. Então, eu consegui fazer do jeito que eu queria. Então, eu me senti bastante realizada. Então, não importa. Eu então, dancei muito no seu casamento.
Cara, foi muito Vai bom. continuar falando disso? Foi maravilhoso. Poxa, Vivi. Nossa, foi bom mesmo. Vai ter que fazer Acabou a música e a gente continuou lá dançando, lembra? Sério? Desligou tudo e a gente Foi muito legal. dançando. Foi muito então, legal. foi muito bom mesmo. Então, assim, tem muita, Beijo, Thiago, pro noivo. tem muita gente... Marido. Que agora é marido, na época era noivo, a gente tá falando do casamento. Eu vejo muitos educadores financeiros falando sobre fazer festa de casamento, sobre comprar casa, de não fazer isso, né? Eu tenho uma visão contrária. Por isso que eu falo que tudo depende. O que é seu sonho? Eu não fiz minha festa de 15 anos. Enquanto eu não consegui fazer uma festa devidamente planejada, eu não me sentia realizada, não sosseguei. Eu estaria até hoje com essa ideia ainda de fazer alguma coisa. Agora não. Agora, se eu me casasse de novo... Tiago, isso não vai acontecer. Catarina, você tocou num ponto Não precisaria muito, da festa. Não, né? muito interessante sobre o que os educadores financeiros Corta essa falam parte, diretora. sobre a casa própria. Olha, o que eu escuto. Ah, mas eu vou fazer um cálculo, o aluguel, papapá, eu prefiro, eu não preciso de casa. Mas é o que você falou, é o seu sonho. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que sai daquela esfera do que é mais vantajoso financeiramente, né? Tem o ângulo financeiro e tem o que você quer, o que você sonha pra você. Eu sonhava com a minha casa própria, né? Até porque eu sempre fiquei muito tempo morando na casa dos outros ou de aluguel ali. Então, eu me senti bastante realizada quando eu comprei meu apartamento. Depois eu vendi, comprei um maior, né? Enfim, já fiz sim as contas de se eu vender, investir o dinheiro, quanto que daria. Mas não é meu objetivo, né? E não é uma que... segurança ali. Acho que cada um também tem, né, espera alguma coisa. Porque eu já ouvi falar essa questão de que tem gente que fala assim, eu tenho uma amiga mesmo que ela fala, não vou comprar imóvel agora, Não. eu prefiro o aluguel, eu pego a grana e invisto que eu vou ter mais retorno. Meu Mas aí apartamento... você sai da esfera financeira, né, Catarina? Exatamente. Aquela Meu questão- apartamento, se eu vender hoje e se eu investir o dinheiro, eu consigo pagar um aluguel muito bom e ficar bem. Mas eu gosto do meu apartamento, de morar E tá tudo nele. bem. Exatamente. Então não tem certo ou errado nesse sentido, né? O errado que eu diria, assim, que eu pelo menos julgo como errado, é você querer viver um passo maior do que a sua perna, né? Assim. Então, se você consegue ter sua casa, né? Se você já tem condições de ter sua casa, conseguir investir para aposentadoria, né? Conseguir realizar seus objetivos, não tem nada de errado nisso, né? Agora, a gente sempre recomenda você viver um degrauzinho ali abaixo do que você realmente pode, que aí você vai se manter bem, né? Você não vai se endividar, você tem sua reserva de emergência, para cada coisa que você quer realizar, você tem um planejamento, tá tudo certo. Comprei meu carro também à vista, né? Então isso foi para mim foi um sonho, mas ainda mais do que o carro, do que foi muito tempo andando de ônibus com a marmitinha na bolsa para comprar, né? Então tudo isso faz muito sentido para mim, mas para mim uma coisa que me alegra muito o meu coração, assim, que eu me sinto realizada, é poder viajar, porque eu gosto muito de viajar. Bora caminhar pro final. A conversa tá boa, mas a gente precisa encerrar o podcast. Lu, quer falar mais alguma coisa? Não? Do nada ela vem com essa pra cima de mim. Você quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma Será coisa? Que eu tenho que falar mais alguma coisa? Não Tá no tem! roteiro? Não tá no roteiro. É uma história linda, como a da Catarina. Na verdade, é a ponta do iceberg. A gente tem que fazer com a Catarina capítulos. Entendeu como é que é? Porque cada parte dessa história tem uma história maior por trás. Então, assim, a gente pode frasear. Ou frasear não, a gente pode colocar em capítulos. O que vocês acham? Fica a dica. Podemos Sugestão. fazer sim. Uma sugestão. Ca- Tá, corta. De novo. Não, na edição eu vou ficar paralisada assim, ó. No Vai. mês de maio, a minha sugestão é a gente fazer o mês das noivas pra gente pegar a Catarina. Você tem um planejamento do seu Ela casamento? nem deu planejamento. Olha aí, ó. Que ela fez um estágio probatório com o Thiago nesse período. Vamos ver se esse cara é bom mesmo, se ele se organiza financeiramente bem, que aí a gente vê se casa. Bora. E aí a gente pode aproveitar esse momento pra ver como é que a Catarina fez pra casar lindamente. Bora trazer uma cerimonialista. Vamos! Bora. Pronto, já temos pauta pra maio. Início de maio. Bora. Bora. Fechou, gostei da ideia. Topa? Topa. Super! E aqui, ó, promessa dívida, a gente vai te chamar. Catarina, antes de encerrar, o que você gostaria de deixar de dica, de mensagem?
algum pensamento, alguma observação sobre a sua vida, tá livre, espaço livre. Certamente tem um monte de gente assistindo a esse podcast ou ouvindo pelo Spotify, né? Deixa uma mensagem pra gente. Minha mensagem, eu até falei que ao decorrer do podcast, utilize sua motivação para começar o que você quer, não importa o que seja, e utilize o hábito para você continuar, que você vai conseguir alcançar o que você deseja. Eu vou pegar essa dica e eu venho com o resultado, tá? Pode deixar. Vou cobrar. Antes de acabar, a gente precisa pedir pra Catarina a indicação de um livro. Tem algum livro que você tá lendo agora? Ou que, Ou que você já queira, leu, ou que já enfim. leu e queira deixar uma dica aí pro pessoal que tá assistindo? Ou ouvindo? Eu gosto de muitos livros, mas tem um livro que nem é de educação financeira, mas que eu acho que vale pra muito, assim, pra vida da gente, pra tudo que a gente vai fazer, que é um livro chamado Metanoia, que é do Metanoia? Metanoia. É mudança de pensamento, né? Mudança de pensamento, exatamente, que é do Roberto Trajano, que lá ele fala o seguinte, metanoia. Qual a lição que ele passa é que quando se muda o jeito de ver as coisas, muda-se o jeito de fazer. E quando se muda o jeito de fazer, mudam-se os resultados. Exatamente. E lá tem outra frase que eu uso muito, que eu gosto, que é: onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Essa já é minha, que eu uso pessoal. Então, é um livro super fácil de ler, que eu poderia falar de alguns de educação financeira, mas esse livro, ele na verdade é sobre liderança de negócios, só que a lição dele é tão bonita e tão inspiradora para tanta coisa na nossa vida, que se você usar a essência do livro, né, você consegue aplicar para tudo. E ele vai ao encontro do que você falou o tempo inteiro, né? sobre Exatamente. comportamento, né? Exatamente, que é você sair ali da caixinha, sair do padrão, olhar para o que é diferente, tentar fazer diferente, né? Por isso que a Mariazinha aqui saiu lá do padrãozinho, né? E eu acredito realmente que todo mundo pode. Se eu sair, todo mundo pode. Legal. Uma música. Uma música que você Vai queira. pra nossa playlist. Sim, Qualquer colocar aqui. música. Independente. Eu já indiquei ela aqui num outro podcast, mas... De novo a mesma música, Catarina? Não, outra então. Nossa, essa que eu tô lembrando aqui, eu não vou lembrar o nome. Canta aí. Não pode cantar. Não vou cantar, eu não vou... E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Gente, eu Tá, Catarina, você falou livro e agora você precisa falar música. Qual a música que você quer deixar aqui na nossa playlist pros nossos ouvintes ouvir? Como no podcast anterior eu indiquei It's My Life, do Bon Jovi, que eu adoro, Nossa, eu adoro né? essa música. Esta é a minha vida, é agora ou nunca, né? Que também vai ao encontro do que eu falei aqui. Hoje eu vou indicar Noites Traiçoeiras, Ah, essa música é linda. que é uma música que eu sinto muito a presença de Deus quando eu escuto essa música, quando eu canto sozinha no meu quarto, já com a luz apagada, e que eu choro minhas dores e minhas alegrias. Então, Noites Traiçoeiras. Eu lembro que quando você contou um pouquinho da sua história, que hoje eu soube muito mais, a Lu sabia muito mais da sua história, mas uma vez você falou pra mim e eu falei assim: Catarina, Deus sempre esteve ao seu lado. Ele cuidou de você. Você tem noção, tem dimensão do quanto que Deus esteve contigo, cuidando de você, livrando você de tanta coisa que esse mundo, né, muitas vezes cruel, né, tem assim pra, enfim. Eu nunca duvidei. E aqui a gente contou um resumo, né? Um resumo do resumão. resumo. Um resumão. Foram muitas coisas, muitas tormentas também, né? Muitas alegrias, mas sempre com uma proteção divina absurda. Sério, absurda, assim, a proteção que eu tive. De tantos livramentos que eu já tive. E eu não me dou o direito de duvidar, de questionar nada, até hoje pelo menos, né? Nunca me permiti questionar, nunca me permiti duvidar, porque eu acho que eu sou muito agraciada, de verdade. Acho que eu sou muito abençoada, Esteja certa que é. né? A verdade é que todos nós somos, né? A partir do momento que a gente Respira.
Exatamente. Não é? Verdade, quando a gente entrega, confia, né? Às vezes a gente, na terapia, ó, já expondo aqui, né? Mais ainda, se bem que falando de vida pessoal, o que é exposição, né? Eu tô receosa, agora ela já tá assim, na terapia. Já acabou com esse. Na terapia eu tive que tratar pra eu começar a ser um pouco menos otimista demais, menos positiva demais. Por quê? Eu sempre me apeguei tanto ao positivo, por eu achar, né? Igual eu falei, 9 coisas deram errado, uma deu certo, eu sempre foquei naquilo, né? E acho que isso me trouxe até onde eu vim. Mas, por outro lado, eu negligenciei a parte negativa das coisas, que as pessoas fizeram comigo, de tudo que eu passei até aqui, né? Você costuma olhar só o lado positivo das coisas. Exatamente. Então, eu criei uma casca muito dura pra me proteger. E aí eu precisei um pouquinho de terapia pra eu dar uma... 20 anos de terapia. E depois de 20 dar uma anos... descascadinha. Sem perspectiva de alta. Eu lembro que o nosso terapeuta, o nosso psicanalista em comum, eu lembro que ele falou assim pra mim: nossa, as pessoas precisam te ver. As pessoas precisam ver. Obrigada. As pessoas precisam ver a pessoa que você esconde aí. A pessoa que você faz pra se proteger, as pessoas não veem essa pessoa que você esconde. Você precisa mostrar essa pessoa. Parabéns, você tá fazendo isso bem. Você tá se mostrando. Vocês estão gostando de mim? Sim. Eu conheço essa Catarina um pouquinho atrás dessa casca. Eu conheço e admiro. Catarina, muito obrigada. Lu, muito obrigada. Gente, muito obrigada porque vocês acompanharam até aqui. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito. Eu amei. E eu tenho certeza que de alguma forma tocou a vida de cada um, ou no lado financeiro, ou no lado familiar. Foi uma história linda, Catarina. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, um beijo. Eu espero rever vocês no próximo podcast, se o Kalel deixar, né? Até a próxima. Até a próxima. Tchau.